O Carnaval no Rio. O Carnaval no Rio de Janeiro, em 1939, foi mais uma nova realização da alegria carioca, entornando nas almas da agigantada Sebastianópolis o vinho dos prazeres fáceis e das vibrações ruidosas, que produz o temporário esquecimento das mais nobres responsabilidades da vida. Um escritor, encarnado ou desencarnado, que venha falar contra os excessos do período carnavalesco, no Rio, costuma perder o seu tempo e o seu esforço sagrado. Os 3 dias de Momo são integralmente destinados ao levantamento das máscaras com que todo sujeito sai à rua nos demais dias do ano, e a maioria dos leitores não deseja sacrificar a paz de seus hábitos mais antigos. Mate seu vizinho, gritem as estatísticas, protestem os religiosos, chorem os foliões que não puderam sair da intimidade doméstica. O imperativo do momento é buscar o turbilhão da avenida ou descer dos morros pobres e tristes para a Praça 11, em face do apelo irresistível de Momo e de seus incontáveis seguidores. Tanto cuidado dedicou-se no Rio ao reinado bufo, que o governo amparou as tendências generalizadas do povo, porque o homem da administração, preocupado com os fenômenos diplomáticos e com as tabelas orçamentarias, não dispõe de tempo para atender ao total das necessidades dos governados, apreciando pela rama as suas predileções, cumprindo a sua psicologia política satisfazer as exigências populares, para que as massas o deixem em paz, na soledade do gabinete, dentro da solução dos seus graves problemas administrativos de ordem imediata. Foi assim que atraímos grandes correntes turísticas, não mais para a contemplação das belezas topográficas da cidade valorosa de São Sebastião, mas para o conhecimento das paixões desencadeadas do nosso povo em meneios de terpsícore africana. Neste ano, intensificaram-se as folganças com a nota dos marinheiros yankees e suecos, que se entregaram totalmente à folia. O movimento carioca causou uma vida nova. Não faltou mesmo a nota alegre e pitoresca da criança que nasceu em Niterói, em plena rua, sobre um leito improvisado de serpentinas. Os jornais e as estações radiofônicas não tiveram outro assunto, que não fosse o da vitória de Momo, no seu reinado extravagante de orgia. Os comerciantes se pronunciaram. A cerveja, o chopp e outras bebidas tiveram o consumo aproximado de 5 milhões de garrafas. Movimentação extraordinária e lucros assombrosos. Prosperaram os negócios da Central e da Cantareira. Houve, porém, outra estatística menos conhecida. O delegado de menores recebeu 412 reclamações sobre crianças desaparecidas. Só no posto central da assistência municipal foram atendidas mais de 1.100 pessoas. A par da progressão dos negócios, multiplicaram-se as agressões, proliferou o crime, intensificaram-se as quedas na via pública, os acidentes de toda natureza, os desastres de automóveis, as expressões de alcoolismo, as tentativas de suicídio, as intoxicações, os casos de hospitalização imediata, sem nos referirmos aos dolorosos dramas da sombra, que ficaram na penumbra, receosos da inquirição policial e da crítica dos vizinhos. O carnaval passou qual onda furiosa, levando, como sempre, todos os bons sentimentos ainda vacilantes, que aguardavam a âncora da fé pura, a fim de se consolidarem no mar infinito da vida. Diante das vibrações carnavalescas do povo carioca, nós nos calamos, porém, como o homem que lástimas e reflexões de um amigo, silenciando, quanto ao seu proceder, em face das qualidades generosas que lhe exornam a personalidade. Somos dos que creem na eficácia da educação para o extermínio completo desses excessos dolorosos, porquanto todo o problema é de ordem educativa. A propósito dessa necessidade imediata do nosso povo, apraz-me recordar, nesta página, a lenda da maçã podre, que li, alhures, sem poder determinar, no momento, o objeto preciso de minha lembrança. Reunidos na praça pública,
alguns velhos patrícios romanos falavam dos desvios do império e da penosa decadência dos seus costumes em família. Alguns, possuidores de esperança, apelavam para a guerra ou para novos decretos de força, que compelissem os seus compatriotas ao cumprimento dos mais sagrados deveres da existência. Contudo, um dos componentes do grupo tomou de uma grande maçã podre, exclamando: "Esta maçã, meus amigos, é o símbolo do atual império. Nunca mais voltaremos ao seio das nossas antigas tradições." No dia em que esta fruta voltasse a ser bela, retomando a sua pureza primitiva, também nós teríamos restaurado a alegria de nossa vida, com a volta aos sagrados costumes. Os companheiros seguiam-lhe a palavra com atenção, quando o mais velho e o mais experiente de todos respondeu com austera nobreza: "Enganai-vos, meu amigo. Poderemos renovar a nossa vida, como essa fruta poderá vir, mais tarde, a ser nova e bela. Tomemos as sementes desta maçã condenada e deitemo-las de novo, no seio da terra generosa. Cultivemos os seus rebentos com cuidado e amor, e, sob o amparo do tempo, o nosso esforço vê-la multiplicada em novas maçãs frescas e formosas. Façamos assim também com o nosso povo. Busquemos semear na ala das gerações florescentes os princípios sagrados de nossas tradições e dos nossos hábitos, e mais tarde, toda a podridão terá passado na esteira do tempo, para caminharmos pelo futuro adentro com a pureza do nosso idealismo. O carnaval é a maçã podre do Rio de Janeiro. Na sua intimidade, porém, está a semente generosa dos elevados sentimentos da alma brasileira. Cultivemos essas sementes sagradas no espírito das gerações que surgem. Que se congreguem todos os núcleos do bem, e muito especialmente os do espiritismo cristão, para as sublimadas realizações desse grande labor educativo, e a podridão terá passado com o tempo, a fim de que possamos trabalhar, em nosso sagrado idealismo, sob as luzes generosas e augustas do Cruzeiro. Recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 12 de março de 1939. História de um médium. As observações interessantes sobre a doutrina dos espíritos sucediam-se umas às outras, quando um amigo nosso, velho lidador do espiritismo, no Rio de Janeiro, acentuou, gravemente, em espiritismo, uma das questões mais sérias é o problema do médium. Sob que prisma? Indagou um dos circunstantes. Quanto ao da necessidade de sua própria edificação para vencer o meio. Para esclarecer a minha observação, continuou o nosso amigo contar-lhe a história de um companheiro dedicado, que desencarnou, há poucos anos, sob os efeitos de uma obsessão terrível e dolorosa. Todo o grupo, lembrando os hábitos antigos, como se ainda estacionássemos num ambiente terrestre, aguçou os ouvidos, colocando-se à escuta. Azarias Pacheco começou. O narrador era um operário despreocupado e humilde do meu bairro, quando as forças do alto chamaram o seu coração ao sacerdócio mediúnico. Moço e inteligente, trabalhava na administração dos serviços de uma oficina de concertos, ganhando, honradamente, a remuneração mensal de 400 mil réis. Em vista do seu espírito de compreensão geral da vida, o espiritismo e a mediunidade lhe abriram um novo campo de estudos, a cujas atividades se entregou sob uma fascinação crescente e singular. Azarias dedicou-se amorosamente à sua tarefa, e, nas horas de folga, atendia aos seus deveres mediúnicos com irrepreensível dedicação. Elevados mentores do alto forneciam lições proveitosas, através de suas mãos. Médicos desencarnados atendiam, por ele, a volumoso receituário. E não tardou que o seu nome fosse objeto de geral admiração. Algumas notas de imprensa evidenciaram ainda mais os seus valores medianímicos, e em pouco tempo, a sua residência humilde povoava-se de caçadores de anotações e de mensagens.
Muitos deles diziam-se espíritas confessos, outros eram crentes de meia convicção ou curiosos do campo doutrinário. O rapaz, que guardava sob a sua responsabilidade pessoal numerosas obrigações de família, começou a sacrificar primeiramente os seus deveres de ordem sentimental, subtraindo à esposa e aos filhinhos as horas que habitualmente lhes consagrava, na intimidade doméstica. Quase sempre cercado de companheiros, restavam-lhe apenas as horas dedicadas à conquista de seu pão cotidiano, com vistas aos que o seguiam carinhosamente pelos caminhos da vida. Havia muito tempo perdurava semelhante situação, em face de sua precisosa resistência espiritual, no cumprimento de seus deveres. Dentro de sua relativa educação medianímica, Azarias encontrava facilidade para identificar a palavra de seu guia sábio e incansável, sempre a lhe advertir quanto à necessidade de oração e de vigilância. Acontece, porém, que cada triunfo multiplicava as suas preocupações e os seus trabalhos. Os seus admiradores não queriam saber das circunstâncias especiais de sua vida. Grande parte exigia as suas vigílias pela noite adentro, em longas narrativas dispensáveis. Outros alegavam os seus direitos às exclusivas atenções do médium. Alguns acusavam-no de preferências injustas, manifestando o gracioso egoísmo de sua amizade expressando o ciúme que lhes ia nalma, em palavras carinhosas e alegres. Os grupos doutrinários disputavam-no. Azarias verificou que a sua existência tomava um rumo diverso, mas os testemunhos de tantos afetos lhe eram sumamente agradáveis ao coração. Sua fama corria sempre. Cada dia era portador de novas relações e novos conhecimentos. Os centros importantes começaram a reclamar a sua presença, e de vez em quando, surpreendiam-no as oportunidades das viagens pelos caminhos de ferro, em face da generosidade dos amigos, com grandes reuniões de homenagens, no ponto de destino. A cada instante um admirador o assaltava. Azarias, onde trabalha você? Numa oficina de concertos. Oh! E quanto ganha por mês? 400 mil réis. Oh! Mas isso é um absurdo. Você não é criatura para um salário como esse. Isso é uma miséria. Em seguida outros ajuntavam. O Azarias não pode ficar nessa situação. Precisamos arranjar-lhe coisa melhor no centro da cidade, com uma remuneração à altura de seus méritos ou, então, poderemos tentar-lhe uma colocação no serviço público, onde encontrará mais possibilidades de tempo para dedicar-se à missão. O pobre médium, todavia, dentro de sua capacidade de resistência, respondia: ora, meus amigos, tudo está bem. Cada qual tem na vida o que mereceu da providência divina, e além de tudo, precisamos considerar que o espiritismo tem de ser propagado, antes do mais, pelos espíritos e não pelos homens. Azarias, contudo, se era médium, não deixava de ser humano. Requisitado pelas exigências dos companheiros, já nem pensava no lar e começava a assinalar na sua ficha de serviços faltas numerosas. A princípio, algumas raras dedicações começaram a defendê-lo na oficina, considerando que, aos olhos dos chefes, suas falhas eram sempre mais graves que as dos outros colegas, em virtude do renome que o cercava. Mas, um dia, foi ele chamado ao gabinete de seu diretor que o despediu nestes termos: Azarias, infelizmente não me é possível conservá-lo aqui, por mais tempo. Suas faltas no trabalho atingiram o máximo e a administração central resolveu eliminá-lo do quadro de nossos companheiros. O interpelado saiu com certo desapontamento, mas lembrou-se das numerosas promessas dos amigos. Naquele mesmo dia, buscou providenciar para uma nova colocação, mas, em cada tentativa, encontrava sempre um dos seus admiradores e conhecidos que obtemperava: ora, Azarias, você precisa ter mais calma. Lembre-se de que a sua mediunidade é um patrimônio de nossa doutrina.
Sossega, homem de Deus. Volte a casa e nós todos saberemos ajudá-lo neste transe. Na mesma data, ficou assentado que os amigos do médium se cotizariam, entre si, de modo que ele viesse a perceber uma contribuição mensal de 600 mil réis, ficando, desse modo, habilitado a viver tão somente para a doutrina. Azarias, sob a inspiração de seus mentores espirituais, vacilava ante a medida, mas à frente de sua imaginação estavam os quadros do desemprego e das imperiosas necessidades da família. Embora a sua relutância íntima, aceitou o alvitre. Desde então, a sua casa foi o ponto de uma romaria interminável e sem precedentes. Dia e noite seus consulentes estacionavam à porta. O médium buscava atender a todos como lhe era possível. As suas dificuldades, todavia, eram as mais prementes. Ao cabo de 6 meses, todos os seus amigos haviam esquecido o sistema das cotas mensais. Desorientado e desvalido, Azarias recebeu os primeiros 10 mil réis que uma senhora lhe ofereceu após o receituário. No seu coração, houve um toque de alarma, mas o seu organismo estava enfraquecido. A esposa e os filhos estavam repletos de necessidades. Era tarde para procurar novamente a fonte do trabalho. Sua residência era objeto de uma perseguição tenaz e implacável. E ele continuou recebendo. Os mais sérios distúrbios psíquicos o assaltaram. Penosos desequilíbrios íntimos lhe inquietavam o coração, mas o médium sentia-se obrigado a aceitar as injunções de quantos o procuravam levianamente. Espíritos enganadores aproveitaram-se de suas vacilações e encheram-lhe o campo mediúnico de aberrações e descontroles. Se as suas ações eram agora remuneradas e se delas dependia o pão dos seus, Azarias se sentia na obrigação de prometer alguma coisa, quando os espíritos não o fizessem. Procurado para a felicidade no dinheiro, ou êxito nos negócios ou nas atrações do amor do mundo, o médium prometia sempre as melhores realizações, em troca dos míseros 1000 réis da consulta. Entregue a esse gênero de especulações, não mais pode receber o pensamento dos seus protetores espirituais mais dedicados. Experimentando toda sorte de sofrimentos e de humilhações, se chegava a queixar-se, de leve, havia sempre um cliente que lhe observava. Que é isso, seu Azarias? O senhor não é médium? Um médium não sofre essas coisas. Se alegava cansaço, outro objetava de pronto, ansioso pela satisfação de seus caprichos. E a sua missão, seu Azarias? Não se esqueça da caridade. E o médium, na sua profunda fadiga espiritual, concentrava-se em vão, experimentando uma sensação de angustioso abandono, por parte dos seus mentores dos planos elevados. Os mesmos amigos da véspera piscavam então os olhos, falando, em voz baixa, após as despedidas. Você já notou que o Azarias perdeu de todo a mediunidade? Dizia um deles. Ora, isso era esperado, redarguía-se desde que ele abandonou o trabalho para viver à custa do espiritismo, não podíamos aguardar outra coisa. Além disso, exclamava outro do grupo, todos os vizinhos comentam a sua indiferença para com a família, mas, de minha parte sempre vi no Azarias um grande obsidiado. O pobre do Azarias perverteu-se, falava ainda um companheiro mais exaltado, e um médium nessas condições é um fracasso para a própria doutrina. É por essa razão que o espiritismo é tão incompreendido. Sentenciava ainda outro, devemos tudo isso aos maus médios que envergonham os nossos princípios. Cada um foi esquecendo o médium, com a sua definição e a sua falta de caridade. A própria família o abandonou à sua sorte, tão logo haviam cessado as remunerações. Escarnecido em seus afetos mais caros, Azarias tornou-se um revoltado. Essa circunstância foi a última porta para o livre ingresso das entidades perversas que se assenhorearam de sua vida.
O pobre náufrago da mediunidade perambulou na crônica dos noticiários, rodeado de observações ingratas e de escandalosos apontamentos, até que um leito de hospital lhe concedeu a bênção da morte. O narrador estava visivelmente emocionado, rememorando as suas antigas lembranças. Então, quer dizer, meu amigo, observou um de nós, que a perseguição da polícia ou a perseguição do padre não são os maiores inimigos da mediunidade. De modo algum. Replicou ele, convicto. O padre e a política podem até ser os portadores de grandes bens. E, fixando em nós outros o seu olhar percussiente e calmo, rematou a sua história, sentenciando, gravemente: o maior inimigo dos médiuns está dentro de nossos próprios muros. Recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 29 de abril de 1939.